Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aquele que trouxe sua Bíblia, o seu aplicativo, se puder acompanhar comigo, João 15, versículo de número 9. Amém? Está escrito assim, o título na minha Bíblia: A Alegria dos Discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai, em meu nome, Ele concederá a vós. E este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Amado, aqui o Senhor ele fala do amor. Ele fala do amor que Ele tem por nós. Se nós praticarmos os mandamentos dEle, nós permanecemos no amor dEle. O Senhor tem tocado o meu coração, vezes que eu tenho vindo nas quinta-feiras, nos domingos, é do amor. O amor no reino, o amor no Senhor. Aquele amor que você não vê a hora de chegar o dia de se reunir com os irmãos para adorar o nome dEle. Quando nós estamos reunidos aqui em adoração, a atmosfera desse lugar muda. O Senhor se faz presente de uma forma gloriosa. O amor no Senhor, irmão. Busque o Senhor de todo o teu coração. Abra o teu coração para que Ele possa derramar o amor dEle. Em Romanos 5,5 está escrito que a confiança não nos decepciona, que Deus derrama do seu amor em nossos corações através do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Amados, há uma profundidade no Senhor muito grande. Domingo passado, se não me falha a memória, a Catier ministrou parte sobre Ezequiel, à beira do rio, com águas nos tornozelos, águas nos joelhos, nos lombos, e já não dava mais pé à água. É uma profundidade no Senhor, irmão, que quando a gente buscar Ele de todo o coração, nós vamos encontrar essa profundidade no Senhor. Em Isaías 44:3 está escrito que o Senhor ele derrama água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Irmão, seja sedento pelo Senhor, que Ele vai derramar água sobre você e vai te encher até transbordar. Maravilhas Ele vai fazer no nosso meio quando nós buscarmos Ele de todo o coração, de toda a sede, vontade de estar com o Senhor na profundidade que Ele tem para nós, irmãos. O amor. Busque o Senhor de todo o coração, de todo o amor. É um caminho mais excelente que Paulo ele nos ensina em 1 Coríntios 13. O amor, a excelência é o amor. Então busque o Senhor de todo o coração, que você possa buscar no Senhor uma profundidade, que Ele possa derramar água sobre a tua vida e te transbordar. Amém? Aquele que puder se prostrar, aquele que quiser se ajoelhar,
Aquele que não puder, fique sentado. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai, por mais esse dia, Pai. Esse dia, Pai, que podemos, Pai, levantar da cama, Pai. Estamos andando, Pai, respirando e com saúde, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia nessa terra, Pai. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, Pai. Obrigado, Pai, pelos cuidados que o Senhor tem conosco, Pai, nos mínimos detalhes, Senhor. Pai, te pedimos em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, a cada família aqui representada, Pai. Pai, abençoa, Pai, as nossas criancinhas, Pai. Abençoa os nossos jovens, Pai. Abençoa, Pai, a cada irmão, cada irmã, Pai. Te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, livra-nos do mal, Pai, livra-nos do maligno, Pai. Livra, Pai, do homem mau, Pai, do abusador, do ladrão, da bala perdida, Pai, da pessoa invejosa, Pai. Livra de acidente, livra de tragédia, livra da morte prematura, de atropelamento, Pai. Livra do vírus mortal, Pai, da pandemia, do vírus da dengue, do chikungunya e do zika, Pai. Da gripe aviária, Pai, da H1N1, H1N5, Pai, da enfermidade do carrapato, Pai. Livra do terrorista, Pai, livra do assaltante, livra da pessoa endemoniada, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, envia, Pai, os teus anjos e arcanjos, Pai, acamparem ao nosso redor, Pai. Coloca, Pai, o teu círculo de proteção espiritual, meu Pai, ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo maravilhoso. Aqui tu tens liberdade. Se a tua vontade, Espírito Santo, é curar, então cure. Batizar com o Espírito Santo batize. Tu tens liberdade em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que oramos e te agradecemos por mais esse dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém. Você está preparado para ouvir a mensagem do Espírito Santo hoje? O Espírito Santo tem uma mensagem para você. Já estamos na metade de 2024. Quantas batalhas, quantas lutas, né? O que será que virá daqui a 6 meses? Vai ser um tempo de vitória na tua vida. Um tempo de alegria na tua vida, né? Em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, Hareba Sheterikan está aqui, Pai, a tua serva, a tua filha, Pai. Fale conosco. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, livra do mal. Abençoe a mente e o coração, Pai. Queremos ouvir o teu recado, Pai. Senhor Deus, queremos entender esse recado e ouvir a tua voz, Pai. Guarda este lugar, Pai. Envia os teus anjos aqui, Pai. Abra os nossos corações. Queremos compreender o teu recado, Pai. Em nome do Eterno. Usa a tua filha, Pai, como voz profética mais uma vez nessa noite. Em nome santo de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos. Amém? Amém. Amém. Diga para quem está do seu lado: ai, que bom que você veio. Que bom que você veio, que você está aqui hoje. Glória a Deus. Vamos abrir já a palavra do Senhor? Vamos abrir vários textos. Você vai aí? Você é craque de Bíblia, hein? Josué 21, verso 45. Josué 21, verso 45. Diz assim a palavra do Senhor: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Ponto e vírgula, na minha diz assim: tudo se cumpriu. Oi? Fielmente. Agora abre outro texto. 1 Reis 8, versículo 56. 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra
falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Tá assim na sua Bíblia também? Diga, nenhuma promessa falha. Tudo se cumpre. Mas não é promessa minha, sua, não é aquela promessa que você fez, é a promessa que o Senhor fez. É a palavra que sai da boca do Senhor. Essa palavra, na nossa vida, nós podemos confiar que ela se cumpre. Nada do que o Senhor falou que ia fazer, Ele deixa de cumprir. E abre em Jeremias 1, verso 12. Jeremias, capítulo 1, verso 12. Separei aqui duas versões. O Senhor me disse, você viu bem, porque estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Tem outra versão que diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Alguém já foi num velório? Fica velando o corpo. E o que é velar um corpo? O que é um velório? A pessoa dorme no velório? Não. Tá todo mundo ali acordado, vigilante, cuidando. A palavra velar diz ficar acordado em vigília, permanecer de vigia, de sentinela, vigiar, guardar. O Senhor está dizendo, ó, eu tenho a minha palavra e eu velo em cumprir. Se Deus cumpre, por que às vezes eu não vivo? Se a palavra do Senhor não falha, por que às vezes eu não estou vivendo as promessas, a palavra do Senhor? Diga aí, por quê? Por quê? Querido, alguém já teve que entrar com um recurso, um processo, alguma coisa, legalmente, um processo, alguma coisa, que você sabe o que é direito teu, mas você precisa argumentar? Alguém já passou por uma situação assim? Eu já passei com companhia aérea. Na pandemia, era 20 e poucos de março, eu e o pastor Rodrigo lá no Nordeste, e de repente recebemos um e-mail, voo de Natal até o Rio de Janeiro, ok? Rio de Janeiro, Foz, cancelado. Meu destino é Foz. Irmãos, eu liguei e fiquei mais de 2 horas no telefone, a moça tentou fazer de tudo, pandemia, tudo fechando. Falei, pelo amor de Deus, nos manda num lugar mais perto, não tem alguma coisa até Curitiba, não sei, alguma... Não tem. Nos deixou na mão. Lá no hotel já tinha gente que já estava pagando 3, 4 dias do seu bolso, na promessa de que iria ter uma passagem aérea. Enfim, resumindo, compramos, por Deus, eram os últimos 2 lugares, por uma outra companhia aérea, para Foz. Passeamos, fomos de Natal para Fortaleza, não sei aonde. Passeamos, era o único voo que tinha. Cheguei em Foz, falei, isso não está certo. Você sabe o que está certo e o que não está certo. Vai pegando a dica. Na tua vida, você também tem que ter esse discernimento. O que está certo e o que não está certo? Não está certo isso aqui na minha casa. Não está certo isso aqui no meu casamento. Não está certo isso aqui com os meus filhos. Não está certo. Aí começa um negócio em você. Peraí. Então eu nessa situação, não está certo. Tive que desembolsar dinheiro, uma passagem que já tinha comprado.
Enfim, irmãos, você entra para falar com a companhia, até que você só faz um pedido, eles não vão dar bola para você. E às vezes na nossa vida, vai fazendo paralelo. A gente também está fazendo nossos pedidos. Estamos orando sobre. Mas eu vou ensinar algo para vocês hoje. Poderoso. Até que eu falei, está escrito no artigo tal, no código tal, parágrafo tal, que essa é a lei que vocês têm que cumprir. Esse é meu direito. Vocês deveriam ter me amparado, me colocado em outro voo. Até que eu não fiz isso, de citar o negócio da ANAC. Número tal, parágrafo tal, e diz isso e aquilo. Até esse momento que eu não tinha citado, a empresa aérea, quando eu citei o que diz a lei, fizeram um acordo comigo. Me mandaram um termo de acordo para eu não processar. Me ofereceram 2 passagens aéreas, de ida e volta para mim e para o meu esposo. Falei, é pouco. Quero me sentir ressarcida do dano que sofri. Resumindo, irmão, deram 2 passagens. Eu fiz 2 viagens para o Nordeste. Uma para Porto de Galinhas e outra para Maceió, só com o negócio do acordo, porque ousei dizer, conheço a lei e está escrito e é assim, assim, assado. Irmãos, às vezes a gente está fazendo nossas orações. Não é que a gente não ora. Mas quando a gente começar a orar, a constituição do reino de Deus, essa palavra maravilhosa, a palavra que é viva, que é poderosa e eficaz, e dizer no mundo espiritual, porque está escrito, assim saiu da boca de Yahweh o Senhor. Isso, isso e isso sobre a minha vida. Opa! Queridos, tem código penal, tem código não sei o que lá, tem a Constituição aqui no Brasil. Tudo é regido. O reino de Deus tem uma Constituição. Né, dona Neuza? Não tem emenda. Uma vez a gente ministrou sobre isso, a dona Neuza. E a palavra de Deus não tem emenda. Que os outros negócios tem, né? Emenda tal. Não tem emenda. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Reforçar o que talvez você já me ouviu falar, porque eu carrego essa bandeira de orar a palavra. Nós precisamos nos atentar. As nossas orações, nossa boca precisa declarar o que diz a palavra. Eu fico admirado, o Edemar, ele vem aqui na frente, ele já está praticando, né, pastor Rodrigo? Ele já, porque está escrito no livro tal e tal e tal. Nem está lendo. Ele se propôs a meditar. Porque diz a palavra, esteja na tua boca, medita na palavra dia e noite, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos retomar, igreja, o hábito, meditar. Talvez até ter decorar no sentido de, eu vou repetir, até que aquilo esteja impresso em mim. E, queridos, eu vou contar ao longo dessa ministração experiências que eu tive. De não fazer uma simples oração, mas declarar o que dizia a palavra. E coisas aconteceram. Tem poder. Então, eu quero que você abra 2 Coríntios 1, verso 20. Esse texto aqui é para a igreja ficar aleluiada. Nós precisamos celebrar o que diz a palavra do Senhor.
2 Coríntios 1, verso 20, separei também 2 versões na Almeida e depois na King James. Igreja do Senhor, presta atenção, olha o que diz aqui. 2 Coríntios 1, 20. Porque algumas promessas, é assim que diz? Não. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o quê? Amém. Para a glória de Deus por meio de nós. Agora sim, Edemar, vou ler na King James, tua versão. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Dá para contar quantas são as promessas do Senhor? Às vezes a gente, será que é para mim? Será que isso é para mim? A palavra está dizendo que em Jesus, para todas as promessas de Deus, já tem o sim. Jesus é o sim para todas as promessas. Fala assim, eu já tenho o sim do Senhor. Só que o que diz aqui depois na sequência? Nele temos o sim. Agora, qual que é a nossa parte fazer? Pronunciar o quê? O amém. Quando alguém faz uma oração e diz amém, o que é esse amém? O que significa amém? No original é assim seja, assim é, que assim seja feito. E no original diz que é quase idêntica com a palavra hebraica crer, que é amã. Amém, amã. Então, se traz também esse significado de certamente, verdadeiramente, uma expressão absoluta de confiança e convicção. Tá. Tem promessas. A Bíblia é como se fosse a nossa constituição aí do reino de Deus. Em Jesus tem o sim. Ele já deu o sim. A promessa é para você. Nele você tem o sim. E você vai pronunciar o amém. Mas você vai dizer amém para quê? Você vai dizer amém para quê? Para a promessa. Mas o que a gente faz? O que o pastor faz com aquela ovelhinha que até hoje não lê a Bíblia? Hã? Dá para pegar pela orelha, dar uma tunda de laço, que nem diz no Rio Grande do Sul? Dá ou não? Ai, o que é direito meu? O que você sabe? Não lê a Bíblia. Tem gente que não lê a Bíblia. Pastor Rodrigo se empenha final do ano, faz vídeo, explica, faz passo a passo, baixa o aplicativo. Um aplicativo no teu celular, que o celular está contigo em todo o tempo. Onde você vai, você leva o celular. Já é um aplicativo para você baixar no celular. Aí, mais fácil ainda. Tem um plano onde você vai dar play e vai ouvir. Mas se eu perguntar aqui, não quero nem me desanimar, que tem gente que não está fazendo isso. Tem gente que é filho de Deus e não sabe a promessa de Deus para a sua vida. Não sabe dizer amém para nada porque não conheço. Não sabe, às vezes, um versículo de cura. Diga misericórdia, misericórdia. Não sabe um versículo para clamar e dizer assim está escrito sobre a provisão de Deus. Não sabe. Mas a gente sabe, às vezes, a série, na Netflix, a gente... Então, irmãos, nós precisamos nos atentar
A palavra de Deus, ela está cheia de promessa. A palavra de Deus, ela tem que ser lida, meditada. Você tem que pegar, você tem que anotar, você tem que separar. Olha, esse versículo aqui é a promessa de Deus para mim. Eu vou declarar, porque em Jesus já tem o sim. E eu vou declarar isso e vou dizer amém. Assim será feito na minha vida. Porque o amém é isso. Assim seja. Quando você declara o que diz a palavra, você já está declarando o que vai acontecer na tua vida. Olha que forte isso. Você já vai estar declarando o que diz a palavra do Senhor. Não precisam abrir numa outra ministração, só quem está anotando. Em Isaías 55, nós já vimos na outra pregação que a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Vamos dizer isso? A palavra do Senhor não volta para ele vazia. Mas antes, diz aqui o texto, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, tem uma palavra na Bíblia. Tem uma palavra de cura. Tem uma palavra de restauração. Tem uma palavra de perdão. Tem uma palavra de reconciliação. Tem palavras, promessas. Tem palavra do Senhor de provisão. Tem palavra do Senhor para a tua vida. Não se preocupe, não ande ansioso. Tudo isso é promessa do Senhor. Mas o que às vezes a gente faz? Estamos orando. Estamos pedindo. Mas às vezes a nossa fala não está alinhada com o que está escrito. Gente, isso faz toda a diferença. Quem é autoridade sabe. Quando você diz porque está escrito. Você lembra de Jesus? Na tentação de Jesus? Como que ele guerreou? O que ele fazia? Está escrito. Diga isso, está escrito. Você precisa começar na tua oração, a tua causa, aquilo que você vai começar a colocar diante de Deus. Você tem que agora fazer uma busca na Bíblia. E glória a Deus que a gente tem Google. Você pode digitar no Google. Esses dias, nós estava no carro, uma pessoa estava com a gente e falou: pastora, que livro que eu posso ler que diz algo sobre ansiedade? E tem vários versículos. Aí eu falei: irmã, quer uma forma simples de você procurar? A gente não usa a internet para muitas coisas? Escreve no Google. Versículos ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem com o dia de amanhã. Palavra. Você está ansioso, você está preocupado, mas em vez de você dizer: Senhor, eu estou tão preocupado, eu não sei o que eu vou fazer, você vai declarar: Senhor, eu não vou me preocupar, porque o Senhor está cuidando. Tem um versículo que diz: porque Ele tem cuidado de vós. É algo, irmãos, sobrenatural que acontece quando você declara a palavra. A palavra, quando você a declara em oração, está escrito. Você está declarando aquilo que vai acontecer na tua vida, porque a palavra lançada, a palavra, ela vai produzir o seu efeito. Você está declarando provisão, algo vai acontecer na tua vida e você vai viver uma provisão. Irmãos, eu tenho muitas experiências. Lembrando da reforma e coisa que não tem como não lembrar, e ainda eu tirava um monte de foto, então cada pouco o Google Fotos, memória. Tanto tempo atrás. E eu me recordo, irmãos, de aplicar esses princípios. Não choramingar. Oh Deus, tá difícil. O senhor não tá vendo? Tô precisando disso. Eu declarava a resposta. Quem ora a palavra, começa orando a resposta. Você sabia disso? Quando você começa a orar a palavra, você
ora a resposta. Eu já orava a resposta de provisão. E acontecia, irmãos. Já se passaram. Vai fazer 3 anos, né? Vai fazer 3 anos em agosto que começamos a mexer. E eu posso dizer o que a gente leu lá no início em Josué lá. Nenhuma promessa de Deus falhou. Sabe o que é você ter boletos e boletos e boletos? Rodrigo Aleixo compartilhando, né? Começaram uma construção atrás na casa. Irmão, parece que não tem fim. E quando vê você tá no meio do negócio e não pode voltar atrás, porque já fez até ali, você tem que dar conta. E irmãos, como? Eu declarava a palavra, eu declarava que Deus ia suprir as necessidades, porque está escrito. E hoje nós vamos ver como que você vai fazer isso na tua vida. Mas eu tenho comido daquilo que eu tenho declarado. E eu declarei o que ele falou. Aí ele é pego. Ah, minha filha está declarando o que eu mesmo falei. Minha filha está sabendo que está escrito, que é promessa. Vou ter que cumprir porque ela está reivindicando. Quando você começa na tua oração, porque está escrito, o céu vai se mover. O Senhor vai se mover porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Você vai orar por cura e você vai declarar, assim está escrito, a palavra vai produzir aquilo que você está declarando. Vai para a palavra do Senhor e a coisa vai acontecer. Irmãos, não precisam abrir, mas em João 1 fala que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele era a palavra, a palavra estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Diga a palavra. Tudo se fez pela palavra. Aleluia. Pela palavra também, irmãos, nós conhecemos a vontade de Deus. Às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente medita na palavra e você vê que ali a palavra tem uma palavra de cura, de restauração. Então, pela meditação da palavra, peraí, eu estou vivendo essa situação. Então quer dizer que eu posso viver algo diferente? Eu posso viver paz? Eu posso viver uma cura? Então, pela palavra, a gente também conhece a vontade de Deus. Pela meditação na palavra, a gente começa a ver assim, tantas quantas são, né? Que nem diz na King James. As promessas. As promessas de Deus. E eu vou tentar agora, através de alguns passos, de forma prática, ensinar você para que você torne isso um hábito, um novo hábito na tua vida. Agora a tua Bíblia vai estar circulada aí aquela promessa. No teu aplicativo você vai marcar aquele versículo. Você vai ter um caderninho de anotação, não sei. Alguma coisa você vai fazer, irmão, para que a tua vida de oração seja agora mais eficaz. Abre em Salmo 23. Diga assim comigo: quem ora a palavra já começa com a resposta. Davi, aqui neste salmo, ele não está assim choramingando, falando: oh Deus, olha, tenho falta disso e disso, tenho necessidade, tenho fome, tenho inimigos.
Vamos ler o Salmo 23? Olha uma oração para você fazer. Uma declaração já de quem Deus é. Já está orando a resposta. Você não está negando que você tem necessidades e que você tem inimigos. Mas olha essa oração, ele está declarando já a resposta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já está orando uma resposta. Se tinha alguma necessidade, ele já está declarando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem versão que vai dizer, de nada terei falta. Ele me faz repousar. Olha, ele está afirmando. Ele está já orando a resposta. Ele precisa de repouso, mas ele está falando, ele me faz repousar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Talvez a gente, oh Deus, derrama da tua água, estou sedento, Senhor. Ele, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Oh, Jesus. Tem gente às vezes, oh Deus, o Senhor não está vendo? Estou perseguido, olha os inimigos que têm se levantado. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor me unge a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Fala pro teu irmão aí. Para de choramingar. Fala para ele, abra sua boca. E ouse confessar diante de Deus aquilo que ele já falou. Isso é você se apropriar da palavra. Você dizer, está escrito. O Senhor falou isso, está escrito. E quando você declara isso, em Jesus nós temos o sim. Mas quando a gente declara e a gente diz amém, é como se eu estou dando minha resposta. Deus, sobre aquela promessa, eu me aproprio, eu creio e eu vou viver aquilo na minha vida em nome de Jesus. Diga para o seu irmão assim, irmão, mude a linguagem da sua oração. Mude a linguagem da sua oração. Para isso, irmãos, conheça as promessas do Senhor. Medita, tenha prazer em abrir sua Bíblia e dizer, o que eu vou desvendar hoje? O que eu vou descobrir hoje? Que palavra maravilhosa! E tenha isso no seu coração. Então, a nossa fé só vai ser... Nós vamos vivenciar mais experiências de fé quando a gente tem conhecimento das promessas. E a gente muda o nosso linguajar de oração. E nós precisamos começar a basear as nossas orações na palavra de Deus. Como é que eu faço então? Vou começar a dar um passo a passo aqui, ó. Defina primeiro a área, que às vezes a gente quer orar por motivos, situações. Então defina qual é a área que está motivando essa sua busca. É família? É casamento? É cura? É um emprego, um trabalho, uma porta aberta? É uma situação, uma dívida, alguma coisa? Defina essa área. E defina se é um pedido, se é uma entrega, uma consagração. O que está acontecendo? Estou precisando de algo. Comece a definir. Em segundo lugar, comece a procurar e descobrir versículos da palavra que se apliquem a essa área que você precisa. Sobre isso que eu estou precisando. Olha o que diz esse texto. Olha esse outro texto aqui. E assim você vai se munindo de, assim está escrito.
Assim está escrito. Isso é promessa do Senhor. E você começa a descobrir versículos sobre isso. Aí você toma esses textos, pede para Deus estar direcionando a sua vida, e você começa a fazer adaptações gramaticais. O que é isso, pastor? Você vai ver às vezes que nós já vamos ver isso na prática, tá? Um versículo diz um princípio, diz algo que Deus pode fazer. Aí você vai fazer às vezes aquela adaptação gramatical, você vai colocar na primeira pessoa. O Senhor supre as necessidades. Aí você vai orar. O Senhor supre as minhas necessidades. Eu sei que o Senhor cura. Aqui está dizendo cura. Cura a minha vida. Cura a minha alma. Você vai começar a tomar para si. Você vai levar essa linguagem na primeira pessoa, para você. Ele me salva, ele me cura, porque assim está escrito. E aí, por exemplo, aqui tem um texto. Filipenses 4,19 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É um versículo, uma promessa de Deus de suprir as necessidades. Então eu tomo para mim aquele versículo e agora eu vou dizer na primeira pessoa: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma, não das minhas necessidades. Assim você começa a orar a palavra, porque está escrito. E aí, nesse reformular a oração, mudar a linguagem e orar mais o que diz a palavra, você vai ampliar os textos sobre essas áreas. Por exemplo, esse é um texto que eu declarei muito em cada uma das minhas necessidades. E, irmãos, Deus supriu cada uma das minhas necessidades. Irmãos, às vezes eu e o pastor Rodrigo tem tudo isso de conta esse mês, isso que nem era da igreja, nossa vida particular. A gente se olhar, glória a Deus, pagamos todas as contas. Às vezes, irmãos, parece que não ia ter. Mas é uma certeza, Deus supre as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Eu estou declarando o que Ele já falou sobre a minha vida. Irmão, surgiu um serviço extra, alguma coisa, entrou esse dinheiro. Esse mês agora, que fui instalar os outros 2 ar-condicionados no apartamento novo. O cara tinha tirado em março. Falei, leva aí, é ambiente lá que não usa, né? Quarto de visita, escritório que não tem móveis ainda. Porque fui segurar. Falei, deixa quieto. Porque era tanta coisa para pagar. De reforma, de porcelanato, disso e daquilo, e parcela disso. E a gente vê, conseguimos pagar esse mês, além de tudo, mais 2 instalações de ar-condicionado à vista. Glória a Deus. E aí você toma esses versículos, porque assim está escrito, e você começa a ampliar os textos sobre aquelas áreas. Por exemplo, eu já contei para a igreja, mas vou contar de novo, porque não me canso de testemunhar sobre a fidelidade do Senhor. Já tinha terminado os cultos lá no antigo endereço, no barracão. Já tínhamos avisado a igreja que por alguns meses teria os cultos online e começamos a encaixotar as coisas lá para fazer a mudança. Era seus 20 e poucos de dezembro. E eu lembro que eu fiquei encarregada disso. Eu tinha mais tempo, eu ia lá cada dia, manhã, tarde, ia encaixotando as coisas, faxinando, peguei um rolo daqueles plástico bolha, ia lá. E a obra aqui acontecendo. Seu Edson, daí tinha um tempo, estava o sobrinho dele, o Eduardo, o Johnny, mais 4 pedreiros trabalhando aqui. Tinha que pagar. Pedreiro toda sexta-feira quer o pagamento.
quem lida com uma obra, só quem lida com uma obra sabe. E surge precisar isso, precisar aquilo, não sei o que lá. Você acha que é só construir uma coisa, mas daí quando vê, além de tijolo, de cimento, é madeira. É madeira para fazer caixaria e você vê que é cara a madeira, você está preparado para X valor e vai 2x, 3x. E eu lembro que, irmãos, viver pela fé dá às vezes um frio na barriga. Tipo assim, porque até o pastor Rodrigo estava lembrando, amor, faz 3 anos que você teve aquele sonho. Falei, verdade. Chega um momento, irmãos, que você está numa situação que quase você pensa, onde é que eu fui enfiar a igreja? Onde é que estou conduzindo a igreja nessa visão? Vamos lá, vamos lá. E tem que dar conta de tudo, e pagar tudo, e deixar tudo lindo e maravilhoso. E eu estava lá, e irmãos, aquela semana, no caixa da igreja, não tinha. Que quando tem, coisa boa, quando tem saldo, você não fica na paz. Você fica na paz, você fica tranquilo, tua vida. E agora, e quando não tem? E você tem que pagar, as pessoas estão aqui trabalhando. Eu lembro, irmãos, que eu já conhecia esse texto, e esse é um dos textos que eu declaro. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu declarei. Só que aquela manhã, o Espírito Santo colocou um outro versículo na minha boca, que eu já contei aqui. Eu comecei a orar. O princípio lá da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Quando? Hoje. E aquilo era um versículo que parece que o Espírito Santo assim me impulsionava para declarar aquela palavra. Eu queria ficar preocupada, eu queria ficar ansiosa, mas, irmãos, eu lutava contra. E eu, em vez de dizer, ô Senhor, que às vezes a gente cansa de cada semana precisar, mas eu falei, Senhor, eu vou declarar. E eu comecei, irmãos, encaixotando a mudança. Eu devo ter declarado, não sei, umas 50 vezes no mínimo. Eu andava, eu fazia uma coisa, eu declarava, o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. E arrumando, o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Aí você começa a repetir, e é a palavra que saiu da boca de Deus. Deus está velando por cumprir no reino espiritual. Opa, uma lei, uma promessa do Senhor está sendo reivindicada. Aí eu comecei. Aí você começa a declarar o que diz a palavra, em vez de, Deus, não tem para pagar. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Você começa, o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Aí quando vê, você está declarando em voz alta, teu espírito está ouvindo, quando vê, você é edificado na fé, e você começa a declarar, e eu lembro que eu comecei já a sorrir sozinha lá naquele templo. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje, e uma certeza vai tomando conta do teu ser, ansiedade, preocupação vai caindo fora, e você começa a declarar com fé, o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Ai, o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. E eu lembro que eu comecei, tipo uma melodia, comecei a cantarolar. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. E declarando, de repente, toca meu celular. Oi, pastora. Oi. Tá onde? Tô aqui no templo. Tô aqui na igreja, tô encaixotando as coisas. Tá aí, fica aí. Tô cruzando aí. Preciso deixar com você um dinheiro. Um dízimo de um irmão que deixou comigo. Amém. Fiquei lá, bateu na porta. Um envelope. Se eu não me engano, era R$2.000. Fala assim, eu preciso declarar o que Deus disse. Eu preciso declarar a palavra. Preciso orar a palavra.
Já contei aqui, vou contar de novo para ficar registrado quem está nos assistindo no YouTube também. Uma outra vez, uma outra semana, porque, irmão, Deus supriu cada uma das necessidades mesmo. Semana após semana, não foi uma coisa esporádica. Isso aqui tudo é na dependência do Senhor. Que eu estava de novo, era em casa, acho que era uma quarta ou quinta-feira, sexta-feira de novo. Como pagar? Mas amém, Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. E o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. E você começa a declarar o que diz a palavra. Você já sabe a história? Levantei do sofá, fui olhar um irmão lá fora no condomínio. Ô pastora! Ô fulano. Pastora, vim aqui entregar algo que uma outra pessoa falou, entrega para a igreja. Enrolado num papel de caderno. A pessoa falou que foi o Espírito Santo que mandou. A pessoa não quer ser identificada, não. Então agradeça e que Deus abençoe a vida dessa pessoa. Peguei, entrei dentro do apartamento, irmãos, R$3.500 para a igreja. Ai, pastora, está só falando de provisão financeira. Sabia que eu orei e Deus acrescentou anos de vida para minha mãe? Depois Deus tinha um propósito e a levou. Mas minha mãe faleceu em 2023. 2017, um câncer de mama. 2018. Um câncer de mama. Um médico da cidade fez uma cirurgia lá, achou que era só um cistozinho. Quando abriu, era um câncer. Gente, numa enfermaria. Com anestesia local. Que ele achou que era só uma coisinha. E meu pai levou minha mãe. E minha mãe não tinha nem contado para nenhum dos filhos e nem para o meu pai. Tava só ela comendo. Não, dona Ruth, eu tiro para a senhora. Deve ser um sebinho, uma coisinha de gordura. Quando ele abriu, diz que era a referência, né, de quem viu. Sabe pão francês? Metade de um pão francês. O câncer. Quando abriu, ainda bem que esse médico pensou. Abri, agora tenho que tirar. Diz que foi não sei quantas anestesia local. Tirou. Quando foi para a biópsia, deu que ele tinha tirado todo. Livre de neoplasia. E isso tudo escondendo ainda de mim. Isso era em fevereiro, foram me contar em abril. Aí deu que era câncer, carcinoma invasivo grau 3. Vai ter que fazer acompanhamento tudo pelo... Agora que ela ia fazer a tal da mamografia, ultrassom e tudo, para daí ir com o oncologista. Aí eu fui lá para cuidar dela na cirurgia. Foi tirado um quadrante do seio. Irmãos, quando tirou aquele quadrante, não foi achado mais nenhuma célula maligna. E depois disso, um câncer de pele no nariz. Em 2021, Covid. Minha mãe ficou internada, com mais de 50% do pulmão comprometido. E eu orava a palavra. Eu falava, Deus, está escrito. Em Salmo 139 está escrito que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor, antes de cada um deles existir. Deus, se no teu livro não está escrito que minha mãe vai morrer desse vírus, eu reivindico a tua palavra, a tua promessa. Devolve a vida a ela, Senhor. Devolve o fôlego de vida. E assim eu fui invocando. Assim diz a tua palavra.
pai, o pastor Rodrigo também orava. Ela honrou pai e mãe. Isso é um princípio. Deus acrescenta dias. E nós começamos a batalhar em oração, irmãos, e foram 11 dias a minha mãe no hospital. E ia de ambulância fazer tomografia em outra cidade. Até que deram alta, porque já passa o negócio do vírus, né? A pessoa ainda fica com oxigênio, mas já não dá mais positivo para Covid. Aí eu desci lá com o pastor Rodrigo para o Rio Grande do Sul. Eu vi a minha mãe sentada e ela não tinha força nem para pegar um copo de água. Ela estava assim. Não tinha força para andar, não conseguia mais andar, não tinha força para nada. Não queria comer. Eu lembro que eu cheguei lá, a gente chegou já esses dias mais curtos, né? Chegamos lá, final de tarde, tudo escuro. A minha irmã, que estava cuidando dela todos aqueles dias, quando eu cheguei, só me deu as instruções. E tipo assim, tô indo, preciso tomar um banho, que faz não sei quantos dias que não lavo o cabelo. Sabe aquilo? Que ficou no hospital. Aí eu lembro que eu cheguei, um espírito de morte, uma coisa tenebrosa. Eu lembro que eu fui lá para fora para me despedir da minha irmã e eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Sabe uma coisa tenebrosa? Até que o Espírito Santo, você veio fazer a diferença. Você veio ser luz. Você veio abençoar a tua mãe. Você veio declarar aqui o que diz a minha palavra. Irmãos, e eu comecei uma batalha ali, e eu começava a orar a palavra e dizer isso que eu falei. Deus, se no teu livro está escrito que a minha mãe ainda vai viver, Deus, restaura. Espírito de vida, venha e renove a minha mãe. E eu começava a orar. Irmãos, já contei aqui. Colocava óleo ungido, eu pingava na sopa. Deus, entra na minha mãe e fortaleça. E todo dia fisioterapia. Para a fisioterapeuta dizer, olha, esse caso aqui é difícil, complicado. Pode demorar muitos meses se ela voltar a andar. Para que falou isso aí para mim? Está repreendido em nome de Jesus. Eu invoco a tua presença, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és a nossa força. Tu és o nosso vigor, Senhor. Restaura. Irmãos, enquanto eu ainda estava lá, ela começou a comer, se fortalecer e começou a andar já com a ajuda de andador, mas já andava. Eu falei, é isso, Senhor. O Senhor vai contra diagnóstico, o Senhor vai contra tudo. E lá ela começou a desmamar do oxigênio, porque daí começou ainda o oxigênio em casa. Irmãos, então assim eu vejo, o está escrito. Assim diz a palavra do Senhor. Não quer dizer que você não vai estar diante de situações difíceis. Mas seja como um profeta que está vendo um vale de ossos secos, mas diz assim, diz a palavra do Senhor, sopra vento, sopra Espírito Santo, sopra, restaura, você é esse instrumento nas mãos do Senhor, você é esse representante do reino, vai dizer, opa, aqui está uma bagunça, mas eu vim aqui como uma representante do reino e dizer, porque assim está escrito, e assim tem que ser. Diga, eu preciso orar a palavra. Eu preciso que a minha boca declare o que a palavra declara. Aleluia. Então, o que você vai fazer? Vai definir a área que motiva a sua busca. Vai começar a descobrir versículos para você começar. Assim está escrito, assim está escrito. Você vai começar a tomar esses textos e começar a repetir, que nem eu. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje, o pão de cada dia. E você vai, e a palavra não volta vazia. Não voltou vazia. Naquela manhã na igreja, a palavra do Senhor não voltou vazia. A palavra declarada cumpriu-se. Ela cumpriu o que lhe apraz, cumpriu para aquilo que foi designado. O pão de cada dia chegou, igreja.
Naquela manhã, naquela igreja, o pão chegou. Você precisa orar a palavra. Quem ora a palavra está orando a resposta. Quem declara a palavra já está declarando a resposta. E quando você declara, você está dizendo, em Jesus tenho sim, e eu estou dizendo amém. E as coisas começam a conspirar. Você não precisa entender como, por quê, quando. Só se abra para viver o sobrenatural do Senhor. Então você vai tomar esses textos, você vai começar a repetir, vai começar a memorizar. Fazer as adaptações, que nem eu falei, para primeira pessoa. E você vai repetir e declarar em voz alta. Aleluia. E rapidamente eu quero dar um exemplo. Vamos lá. Batalha espiritual. Como é que eu posso orar a palavra? O que está escrito na palavra? O que eu posso orar? Está funcionando o microfone sem fio? Não. 1 João 3,8. Abre rapidinho, irmãos. 1 João 3,8. Diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas olha a parte B do versículo. Isso é um texto, irmãos, para vocês guardar no seu coração e declarar. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos declarar isso? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí está você naquela batalha. Aquela coisa em casa que parece que está tudo estranho. Você está falando A, teu esposo está entendendo Z. Eu e o pastor Rodrigo já passamos por isso. Aí você tem que vigiar. Aí você vai fazer o quê? Você vai orar. E daí você ora, está escrito, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, as coisas começam a se colocar no lugar, porque você está dizendo, assim está escrito. Abre outro texto, vai lá. Romanos 8:31. Enquanto você abre Romanos 8:31, só vou citar um texto também. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você também declara essa palavra. Deus, eu me sujeito a ti. Eu resisto ao diabo, e ele vai fugir da minha presença. Entendeu como você já adaptou o texto? E ele fugirá de vós. Ele fugirá da minha presença. O diabo vai ter que sair. Ai, pastor, eu estou entrando num lugar, é tão pesado, o ambiente tão carregado. É? Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo. E é ele que vai ter que fugir. Ele fugirá de vós. O que diz Romanos 8:31? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí está você lá batalhando na oração. Oh, Senhor, se tu é por mim, Senhor, quem será contra mim? E você começa a declarar essa palavra. Aí quando vê aquele sentimento, ai meu Deus, parece que vão me esmagar. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Daí você já muda a postura, você já muda teu olhar, porque você está declarando o que Ele diz. Ele está dizendo que Ele é por você. Ele é por você. Quem será contra você? Aí você toma o texto. Se o Senhor é por mim, quem vai ser contra mim? E você começa a declarar, porque está escrito, Senhor. O que diz Romanos 8:37? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, quantas batalhas! Eu amo orar caminhando. Quem estava aqui na vigília, eu me aguento por um tempo, ajoelhada, deitada, e eu começo a andar. E eu começo. Em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus, por meio daquele que me amou. Eu sou mais do que vencedora. E você começa a declarar. E algo acontece, irmãos, porque a própria palavra do Senhor, Ele vela por cumprir.
Ele vai mudar o sentimento do teu coração. Ele vai mudar a tua circunstância. Você está vendo derrota, mas você declara: eu sou vencedor em Cristo Jesus. Porque assim está escrito. Quando vê a circunstância muda, a situação muda, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. E Isaías 43:13. Abre Isaías 43:13. A parte finalzinha ali do versículo. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Você precisa declarar. Agindo Deus na minha vida, quem vai poder impedir o que Ele está fazendo? Ninguém. Amém. Mas já está em Isaías, né? Vamos então. Força. Determinei, eu estou me sentindo fraco. Mas eu aprendi com o salmista Davi que eu não vou cantar aquela canção. Estou sentindo minhas forças indo embora. Diga misericórdia. Você não vai cantar isso. Estou sentindo minhas forças indo embora. Não. Nós vamos declarar que o Senhor é a nossa força. Nós vamos orar a palavra e nós vamos orar a resposta. Amém? Então, o que diz Isaías 40? Versículo 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, você vai ficar: eu não aguento mais, Senhor. Diga, isso não me pertence. Que pertence a você a promessa da palavra. Você vai declarar. Você pode sentir que está cansado. Você não vai viver num mundo alienado. Você está cansado. Mas você não vai ficar falando: estou cansado, estou fraco. Deus renova as minhas forças. Ele faz forte ao cansado. E dá forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exausto caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aí você vai dizer: Deus, eu espero em Ti. E eu sei que o Senhor renova as minhas forças. Amém, igreja? Ore a palavra, declare aquilo que Ele falou. Ele vela por cumprir. A palavra não vai voltar vazia. Esse sentimento vai mudar. Quando vê, você vai se sentir revigorado, forte nele, porque você está declarando a palavra do Senhor. O que diz Isaías 41:10? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aí você viu esse versículo, você já vai marcar, você vai sublinhar, você vai marcar, vai dizer: vou ter que orar essa palavra. Aí você vai orar como? O Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda, o Senhor me sustenta com a sua destra fiel. E é assim que você vai orando o que diz a palavra. Entendido, igreja? Amém? Abre em Filipenses 4:13. Estamos quase encerrando. Filipenses 4:13. Anota aí para você orar essa palavra. O que diz, igreja? O que diz? Vamos dizer junto? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí funciona até para a gente limpar a casa, sabia? Eu declaro essa palavra quando eu vejo tudo para limpar. Tudo posso naquele que me fortalece. Não precisa abrir Joel 3:10, parte B do versículo. Digo fraco, eu sou forte. Fique de pé, igreja.
queria que você realmente se comprometesse, falasse assim: Senhor, eu preciso realmente mudar a linguagem da minha oração. Você entendeu a importância da gente orar a palavra? Não é apenas um pedido. Lembra da experiência que eu te contei no início? Às vezes a gente faz nossos pedidos, mas há leis espirituais que regem o universo, as regiões celestiais. E quando um filho de Deus chega diante do trono da graça, se ajoelha e diz: assim está escrito. Deus vai mover céus e terra para te abençoar, irmão. Sabe por quê? Porque Ele vai cumprir a palavra. Ele vai cumprir a palavra de te fortalecer. Ele vai cumprir a palavra de suprir a sua necessidade. Se aproprie da palavra. Comece um compromisso. Amanhã, segunda-feira, comece um compromisso. Tenha em algum lugar, no celular, no computador, no tablet, em alguma coisa, um caderninho. Comece a anotar versículos. E diga: esse versículo é dessa. Comece a anotar. Comece a meditar. Quando você for na casa de alguém para orar por uma enfermidade, ai, eu não sei, só vou pedir a cura. O que diz Isaías? Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Tem um texto também que diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, ó Deus, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. E eu tenho declarado isso, igreja. Eu já vim pregar aqui, como eu falei, tinha ido no UPA com dor de garganta, benzetacil aqui, ó. E eu falo: cura-me, Senhor. Que nada venha parar o Senhor de eu ministrar. E eu tenho vivido, a gente tem os nossos momentos. Às vezes uma gripe, uma dor de garganta, o quê? Mas eu clamo: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, porque está escrito. Ah, quem precisa orar por salvação, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Onde é que está escrito isso? Tem gente que não sabe. Atos 16:31. Tem outro texto que fala sobre salvação, que é da vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. São versículos que eu fui, ao longo da minha vida cristã, memorizando. E eu declaro essa palavra. Feche os seus olhos. E eu queria que você, primeiramente, renovasse o teu compromisso com a palavra. Você precisa amar mais a palavra. Fale para o Senhor: Senhor, misericórdia. Se você gasta tempo com tantas coisas, e às vezes o pastor aqui na frente: abra no livro tal, você não sabe nem aonde que é esse livro da Bíblia. Fala para o Senhor: misericórdia. Você precisa ser um representante do reino. Você precisa conhecer as promessas do Senhor. Renova, Deus, na vida do teu povo aqui, Deus, o desejo pela tua palavra. Que possamos nos deliciar nas tuas promessas, Senhor. Porque em Jesus já temos o sim. E nós, como igreja, dizemos amém para cada uma das suas promessas. Mas é verdade que precisamos conhecer tuas promessas. Precisamos conhecer tuas promessas. Que teu povo, Deus, seja agora, Pai, comece nessa semana como uns detetives. Vão investigar minuciosamente tua palavra. Vão ter amor por tua palavra. Vão ter aquele caderninho anotando os versículos. Vão meditar. Vão repetir até memorizar. E vão usar da tua palavra, Senhor, em cada situação que eles viverem. Seja uma necessidade física, seja uma necessidade espiritual, seja uma provisão, uma cura. Há promessas do Senhor para todas as áreas da nossa vida. Que, ó Pai, assim como eu tive minhas experiências declarando não a minha necessidade, mas declarando a tua palavra,
eu declarei a tua palavra, eu declarei e já declarei a resposta, e eu sou uma testemunha, Senhor, que o Senhor agiu, que o Senhor proveu, que o Senhor cumpriu, o Senhor velou por cumprir a tua palavra. Que assim seja, Pai, na vida de cada um aqui, Pai, que possamos ter essas experiências contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.